Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, quero convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. Compartilhe nosso material, principalmente você que entende a importância da valorização do magistério. Então, ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Compartilhe, dê like, sobretudo se você entende a importância do magistério. O professor precisa ser valorizado para que a grande multidão que passa pela escola pública também seja valorizada. É importante também a gente combater esse pensamento binário que persiste aí pelas redes sociais. Vamos combater esse pensamento binário. Vamos adaptar os valores da filosofia, a reflexão, a análise e a síntese para que a gente possa fazer conclusões mais assertivas. Vamos fazer a crítica. Crítica vem do grego críticos, que significa avaliar, julgar e concluir corretamente. Então, tem também meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson, e meu blog através do endereço rosamasson.blogspot.com. Rosa Masson sempre com 2 S's e tudo junto. Então vamos ao tema de hoje. Hoje eu gostaria de falar de trabalho e tempo livre. Mais uma vez eu volto a esse tema. Estou aqui aproveitando o recesso escolar para curtir um pouco parte da região nordeste do Brasil, Maceió, depois estaremos em Recife, depois vamos lá para como é que é mesmo o nome? Maragogi, né? É isso aí, Maragogi e também Porto de Galinhas. Vamos aí fazer uma breve turnê pelo Nordeste. E hoje em dia eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar de tempo livre e trabalho. Cada dia que passa, esses nossos momentos que nós chamávamos antigamente de férias, feriado, tempo livre, tem sido invadido pelos valores do trabalho, porque a tecnologia ela teria chegado para promover conforto para nós. Só que a pergunta que eu faço é a seguinte: a tecnologia chegou para promover conforto ou mais trabalho no chamado tempo livre? Porque hoje em dia nós professores, por exemplo, estamos de férias, ou seja, estamos aqui no nosso recesso. Porém, estamos nos nossos grupos de WhatsApp, ou seja, a qualquer momento podemos ser capturados por um diretor por causa, de repente, de uma pendência. Mas isso não acontece só em relação às escolas. Isso tem acontecido também em vários lugares das nossas relações de trabalho. Então, aquilo que seria tecnologia para descansar um pouco as atividades das mãos, será que esse suposto descanso tem se transformado em mais trabalho? Porque a partir do século XVII inventamos a ciência moderna, experimental, e fomos desenvolvendo tecnologias para colocar em prática essa ciência. E essas tecnologias. E uma das utopias é: agora nós vamos descansar mais, ou seja, as máquinas vão trabalhar para nós, enquanto nós descansamos através do trabalho das máquinas. Só que percebemos que o trabalho das máquinas ocorreram também para promover mais-valia, para promover mais-valia, ou seja, mais trabalho em prol de um ganho menor, para que o capital viesse a acumular. Ou seja, a tecnologia não promoveu descanso para todos.
Ao passo também que achávamos que o livre mercado, né, a livre concorrência promoveria equilíbrio social para todos. E a livre concorrência não promoveu esse ganho para todos. E nós estamos vivendo agora mais um momento de avanço da tecnologia. Inventamos aí o Uber, inventamos aí iFood. Todas essas coisas teriam o objetivo de também criar tempo livre para determinados trabalhadores. Então o cara, de repente, ele se apropria de um Uber e ele começa a dirigir aquele Uber. Então ele pensa, terei um tempo hábil para poder almoçar, passando perto de casa posso ver os filhos, dar um beijinho nas crianças, dar um beijinho na esposa. Nas esposas não, né? Na esposa. Mas o tempo de trabalho do trabalhador de Uber e de trabalhador de aplicativo tem crescido assustadoramente. Por quê? Para cobrir as despesas. Quer sombra? Quer que Oi? eu bote sombra? Quer que eu bote sombra? Tá tranquilo. Eu ia botar essa sombra pra cá. Valeu, depois a gente conversa sobre isso aí. Obrigado. Então, o trabalhador de Uber, ele teria um tempo livre maior, porque ele teria uma maior autonomia. Só que Uber é uma companhia, é uma marca que produz, que também está no mercado de capitais. E existe um trabalhador que trabalha incansavelmente para essa marca, que evidentemente não tem os lucros dos grandes investidores. Então aquilo que seria, ou seja, mais uma vez na história, aquilo que seria tempo livre tem redundado em tempo livre para alguns poucos, mas trabalho exaustivo para muitos, se utilizando da própria tecnologia. O mesmo acontece com iFood, com esses garotos que andam para lá e para cá nas nossas cidades, os motoboys, entregando, servindo a gente no nosso conforto, a gente sim, com conforto. De repente, num tempo livre, a gente pede uma pizza, um lanche, e esses garotos saem desembestadamente, às vezes, pela cidade, sem uma segurança para que ele tenha o mínimo de conforto para si, para a sua família, em termos do que possa acontecer. De repente, um acidente de trabalho. Então, em mais um momento da história da humanidade, nós inventamos tecnologias, e essas tecnologias, elas beneficiam alguns investidores, alguns poucos investidores, mas não necessariamente a grande massa da população. E o que acontece mais do que isso é que hoje nós temos uma economia mundial, mundializada, um capitalismo que se mundializou, que se baseia naquilo que chamamos de neoliberalismo. No momento inicial do liberalismo, dos grandes investidores investiam basicamente em bens e serviços, bens duráveis, não duráveis e serviços. Ou seja, o objeto do investimento era palpável. Porém, vivemos um momento neoliberal, principalmente a partir da década de 70, onde gradativamente os trabalhadores foram se afastando das fábricas, as fábricas foram se robotizando, as fábricas foram entrando nessa tecnologia digital, e o trabalhador foi saindo das fábricas e trabalhando no entorno da indústria, cada vez mais robotizada. Esse trabalhador foi se atomizando, e essa atomização do trabalho promoveu o afastamento dos trabalhadores que já não mais se mobilizam em torno da sua categoria.
E há pouco tempo em São Paulo aconteceu, inclusive, um movimento muito importante, onde os trabalhadores, os motoboys, fizeram um movimento para criticar essa situação. Porque as grandes marcas, hoje em dia, elas estão no mercado financeiro. E os investidores investem nessas grandes marcas. E essas grandes marcas promovem tempo livre para poucos, mais uma vez, para esses poucos que investem nessas grandes marcas. Inclusive, iFood é uma grande marca que promove investimento de alguns. Uber é uma grande marca. 99 é uma grande marca. Essas marcas estão no mercado financeiro e pessoas investem nessas marcas. Essas pessoas, sim, têm o privilégio de curtir o seu tempo livre, porque o seu tempo livre é quase um tempo livre de 100%, porque basta essas pessoas investirem nessas marcas que estão no mercado financeiro. É um desafio para a gente resolver isso, porque em mais um momento da história, o trabalhador acaba ficando à mercê de um modelo econômico, de um modelo político e econômico que toma conta de vários lugares do mundo, mas sobretudo no Brasil. O neoliberalismo aportou aqui, principalmente a partir de 89, com o governo Collor, que realizou a primeira grande abertura do nosso mercado. E esse capital volátil que caminha pelo mundo investindo aqui, investindo ali, esse capital sem pátria precisa de quê? De uma abertura do mercado para que ele possa investir aqui, ali e acolá. E esse investimento, ele promove lucro para essa pequena parte da população a despeito da crise. Ou seja, nesse ambiente, a própria crise é um negócio. Ou seja, as pesquisas têm mostrado que no mundo, sobretudo no Brasil, a crise ela é um negócio. A crise não é ruim para todo mundo. A crise é um negócio. Por que ele é um negócio? Porque em plena pandemia, os mais ricos têm ficado mais ricos e os mais pobres têm ficado mais pobres, principalmente no Brasil. Ou seja, esse mais rico que fica mais rico por causa da crise é porque, uma vez que uma crise se instala, essa pessoa que tem tempo para investir, que tem a oportunidade de investir no mercado de capitais, essa pessoa pensa o seguinte: em plena crise, quais são as empresas que vão se dar bem a despeito dessa crise? Por exemplo, empresas que trabalham com saúde, empresas que fazem logística de vacina. Essas empresas têm a sua marca valorizada exatamente em momentos de crise. O que o investidor faz? Ele vai e ele investe o seu dinheiro nesse mercado, ou seja, nessa marca, que a despeito da crise, ela se valoriza. Então, uma das grandes contradições do capitalismo, uma das grandes contradições do liberalismo, uma das grandes contradições, sobretudo do neoliberalismo, é que a crise é um negócio. Porém, o problema é, a crise é um negócio para quem? Cara pálida. A crise, ela é um negócio para os mais ricos. Para essa pessoa que tem tempo de investir no mercado de capitais, que tem tempo de investir no seu tempo livre. E em mais uma oportunidade, a tecnologia
promove tempo livre para alguns, porém a grande maioria, a despeito da tecnologia, continua vivendo do trabalho. E mais uma vez na história da humanidade, essas contradições entre o capital e trabalho não foram equacionadas. Ou seja, a promessa lá de trás, vamos inventar as tecnologias para que as tecnologias possam promover tempo livre, mais bem-estar para todos. E eu estou aqui em Maceió, caminhando aqui, estou aqui hospedado exatamente no bairro de Ponta Verde, onde tem essa praia linda, e caminhando pelo bairro, várias pessoas, aparentemente morando na rua, caminhando pelo Rio de Janeiro, onde eu moro, pessoas morando nas ruas, pelos lugares do mundo onde tenho passado, pessoas morando nas ruas, e cada vez mais, de uma maneira mais maior, ou seja, e até no primeiro mundo, quando passamos por lá, percebemos essa contradição. Então, eu estou aqui no meu suposto tempo livre, porque eu estou aqui também trabalhando, produzindo material para o YouTube. Ou seja, o meu tempo livre também é tomado pelo trabalho, ou seja, isso é uma contradição tão evidente que mesmo fazendo a crítica, às vezes, eu mesmo não consigo me retirar dessa contradição. Ou seja, o nosso tempo livre cada vez mais é trabalho e o nosso trabalho cada vez mais é tempo livre. E por quê? Porque o capitalismo percebeu, ou seja, que nós estávamos dispersos na sociedade. O que o capitalismo fez? Bom, já que o trabalhador está disperso na sociedade, vamos criar uma tecnologia social e econômica para buscá-lo lá onde ele estiver. Então, o trabalhador está de férias, vamos criar uma tecnologia para que, apesar das férias dele, a gente o observe, a gente vá buscá-lo, a gente mande mensagens para ele através do grupo do WhatsApp. Professor, o senhor não lançou a nota da Mariazinha. A Mariazinha está sem nota, professor. Por quê? Essa estratégia do capital, ela deu certo para o capital, para o capitalista, mas ela continua promovendo mal-estar social para muita gente. Então é isso aí. Filósofo é assim mesmo, né? Ele está de férias, mas ele está pensando. Ele está de férias, mas ele está refletindo, analisando, fazendo conclusões, fazendo a crítica. Daqui a pouco eu vou cair nesse mar de novo. Né? De novo. Aliás, esse mar, ele é muito curioso, né? Ele é um mar, ele tem vários tons, né? De azul, verde. É um dos mares mais parecidos com o Mar do Caribe que eu já vi. Parece muito com o Mar do Caribe. E algumas coisas que tem no Mar do Caribe, tem aqui também. A água é muito quentinha. A água é muito caliente, né? E algumas algas também, né? Cancún, por exemplo, tem muitas algas. A Praia de Carmen é até meio fedida às vezes, porque tem muitas algas. E já que eu estou no tempo livre, eu vou aqui curtir esse tempo livre. Mas de vez em quando o capital, como ele faz sempre, ele vai me buscar aonde eu estiver. E o capital busca a gente, até em momentos de lazer como esse. Então manda um beijinho, amor, pessoal. Quer mandar não? Ela tá com preguiça de mandar beijinho, mas é assim mesmo. Então é isso aí. Fico aí com essa reflexão. Fiquemos com essa reflexão a respeito
das relações contraditórias entre o capital e o trabalho. Ok, galera? Vocês são do coração.